ótima opção. Eu recomendo. O seu caso não é tão complicado assim, essa ajuda é muito tranquila. Você tem 2 probleminhas que podem atrapalhar a implantação embrionária. Um é o PAI 4G e o outro é a doença de Hashimoto com hipotiroidismo. O PAI 4G você deve tomar durante a implantação, daí para frente, a enoxaparina. Alguns médicos vão falar, não precisa, porque 20% da população tem. Toma enoxaparina. O outro é a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune. A doença de Hashimoto é muito específica, é quase uma especialização dentro da endócrino. Eu mesmo, por gostar da Hashimoto, estou colocando para você aqui agora um e-book que eu escrevi junto com a Carolina Meirelles, falando dos cuidados da doença de Hashimoto, alimentação, suplementação e outros detalhes, porque a doença de Hashimoto é autoimune e muitas vezes ela não vem sozinha. Tem que ver outros exames também para avaliar doenças autoimunes. Eu vou colocar o e-book aqui. Eu fico preocupado quando vejo essa frase, que a hidroxicloroquina aumenta a chance de engravidar. Eu uso hidroxicloroquina quando tem um perfil imunológico que é pró-inflamatório. Então tem uma indicação nesse aspecto inflamatório. Mas tem alguns médicos que dão hidroxicloroquina de rotina. Não faz exame nenhum. Dá para todo mundo a mesma receita. Dá hidroxicloroquina. Não é assim. É um anti-inflamatório que não faz mal para a gravidez, não tem problema nenhum. Se dá para doença autoimune, mas tem que ter uma regra para isso. Não é hidroxicloroquina que faz engravidar. É o problema que você tem, que necessita hidroxicloroquina. E a hidroxicloroquina ameniza esse problema, é que dá certo. Tem que ter uma indicação, e é mais nesses casos que tem alterações imunológicas das citocinas do aspecto pró-inflamatório. Aí dá certo mesmo. Estou vendo hoje muitas pessoas me agradecendo pelo milagre, e eu gosto quando falo milagre, porque eu sempre falo, a vida é um milagre, nós sermos perfeitos é um milagre. A gravidez, aliás, é uma coisa linda quando eu vejo o começo de tudo, o folículo, o óvulo, o embrião que eu vejo no microscópio, aquele comecinho da gravidez que é só um pontinho, aí vem aquele coraçãozinho batendo, evoluindo, depois nasce o bebê. De uma hora para outra, tudo tão rápido. É incrível. Por isso que quando alguém pergunta se eu ainda faz parto, eu faço cesárea, deixando bem claro. Mas naquele momento de acolher aquele bebê para o mundo, é uma tremenda emoção. E por eu ter participado daquele comecinho de tudo, é mais maravilhoso ainda. É mágico, é maravilhoso. Eu adoro, viu? Adoro muito fazer parto. Você está ansioso e eu também. Qualquer tratamento, qualquer paciente, qualquer evolução de um tratamento me gera ansiedade. Uma ansiedade do bem, porque tem que tudo dar certo. Tem que dar certo. É muito desgaste para o paciente, é frustrante, injeção, o exame, custo financeiro. É uma ansiedade muito grande e eu participo dela com muito foco e muita torcida. Monjaro pararam 2 meses antes. É assim que tem que ser. Adoro quando eu escuto esses elogios. Falar bem das minhas enfermeiras, nossa, alegra minha alma. Porque elas realmente são excelentes. Elas judiam um pouquinho de mim, judiam, viu? Não é assim não, com as pacientes são maravilhosas. Mas elas são um alicerce para mim. Elas me deixam tranquilo, eu fico em paz, eu viajo, eu sei que elas estão cuidando muito bem. Sabem tudo de medicina reprodutiva, elas sabem orientar, elas conhecem tudo. Elas sabem tudo. Muitas pacientes falam, eu quero que você pergunte para o Dr. Arnaldo. Não precisa, elas sabem muito bem. Se tiver alguma dúvida, ela fala comigo. Mas a rotina, esses detalhes, elas sabem tudo. Se você tiver dúvidas, qualquer paciente que tem e perguntar para elas, se elas responderem, tenha certeza que está certíssimo, porque elas sabem tudo e elas são maravilhosas. Eu elogio mesmo e falo para elas que eu acho elas o máximo. Mas eu vou traduzir o significado da sua pergunta. Você quer saber se você mora em outro estado, você vem fazer uma fertilização in vitro, quanto tempo depois você pode voltar após uma transferência? Se for um voo tranquilo, você faz num dia a transferência, no dia seguinte vai embora, não tem problema nenhum.
Dentro do Brasil é tranquilo. Pacientes que moram no exterior, eu tenho pacientes que vêm da Europa para os Estados Unidos. Aí eu peço mais uns 2, 3 dias. E também vejo se o voo tem conexão ou não, porque conexão é uma coisa desgastante. Isso é muito comum. Transferiu, tudo bem, dorme em São Paulo, e a seguinte vai para o aeroporto e volta para casa. Tranquilo. Não tem que agradecer. Vocês não podem imaginar a alegria que dá para o médico, e digo por todos e por mim também, você contando que depois de 9 anos o nosso trabalho gerou um beta positivo e uma gravidez. É uma alegria muito grande. Eu torço muito por todas as pacientes, porque eu sei o grau de sofrimento, frustração, luta, enfrentar tantas dificuldades não é nada fácil. São 9 anos de tortura. É uma tortura isso. E eu sei que passa pela cabeça de todos. Como que pode mendigo, morador de rua, bêbado, drogado, tem filho e eu não consigo? É duro. Eu estou muito feliz com a gravidez, que vocês tenham um lindo e maravilhoso bebê e um parto maravilhoso e nos prepararmos para o próximo bebê, né? Tem que fazer o negócio andar. Daqui 2 anos, mais uma gestação. Vamos lutar. Todas essas alterações na parte masculina não alteram em nada o desenvolvimento embrionário. Agora, seu marido está precisando ir a um médico endócrino, cardiologista, para ver se a insulina alta, essa resistência à insulina, ele deve estar acima do peso e também tem varicocele. Agora, a varicocele depende. Todo homem tem varicocele, mas se essa varicocele estiver interferindo na qualidade do sêmen, então aí tem que tratar e ver qual a situação. A varicocele todo homem tem. Nós falamos que é o peso que o homem paga por ser bípede, que a pressão atmosférica causa varicocele em todos. Precisa fazer o espermograma e ver se ele não tem a fragmentação do DNA do sêmen. Mas quanto ao restante, procurar um clínico e tomar jeito, atividade física, dieta, tudo isso é importante, porque eu acho que deve estar acima do peso, não dá não? Estou achando. Sertralina é uma medicação categoria C. Eu falei agora há pouco que existem 4 categorias de medicamentos para risco da gravidez. Categoria A, B, C e D. Categoria A pode tomar sem nenhum problema. Categoria D totalmente proibido. E B e C conforme as necessidades das pacientes. Quando é categoria C, são aqueles estudos que podem ter algumas coisas em animais, mas não são muito concretas e conclusivas. Normalmente eu não cancelo. Se você puder suspender a sertralina, melhor. Mas tem pessoas que são totalmente dependentes. Se você for dependente, como grande parte das mulheres, continue tomando. A minha postura quanto a isso. Categoria C, pode tomar, porque grande parte das mulheres tomam esse tipo de medicação. Esse é meu ponto de vista. Pode ser que não coincida com... Você está tentando engravidar naturalmente e está tomando Monjaro. Quanto tempo antes? Eu acho que deve parar agora, porque o ideal é que 2 meses antes de você engravidar, você já não esteja mais usando Monjaro. Portanto, se você está tentando naturalmente, está na hora de suspender. É o melhor caminho para o bem-estar seu e principalmente do bebê, 2 meses antes. É uma boa pergunta. A doadora não tem que ter o mesmo tipo de sangue que a receptora, mas tem que combinar com o casal. Digamos que você seja tipo O, seu marido seja tipo B. Então a doadora pode ser tipo B, porque você tem uma chance de pelo menos 50% de ter um filho B. Então não há essa obrigatoriedade de ser o sangue igual da receptora, mas é fundamental que esteja em sintonia com o sangue do casal, da mulher e do marido, como eu contei para você aqui agora, tá bom? Que linda, nossa transferência vai cair nessa quarta-feira, dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Muita fé. Vamos rezar para Nossa Senhora de Lourdes para nos iluminar. Eu e você também. Estarei concentrado, determinado, focado na sua transferência, que é um momento tão mágico, tão nobre, aquele momento da transferência, que eu fico totalmente tomado, sabendo a minha responsabilidade de carregar aquele catéter onde tem um embriãozinho dentro, que vai ser responsável por uma nova vida e a sua felicidade total, sua e do seu marido. Será um lindo, maravilhoso dia, nessa quarta-feira, após o almoço, quando é o horário
da nossa transferência. Estaremos juntos com muita fé e que tudo dê certo, se Deus quiser. Nossa, você por aqui, que alegria. Eu vi a sua pergunta aqui, eu adorei. Você é uma paciente inesquecível, porque o seu caso é extremamente interessante. O seu bom humor comigo e com todos os profissionais do PJ é muito bom. Então não se esqueça, logo após o parto, de mandar foto sua com o bebê, claro, porque eu adoro ver isso. Que você tenha um ótimo e maravilhoso parto e mande notícias da sua gestação, como você fez agora, você deve estar ótima, e do parto também. Tenha um bom parto e aguardo notícias bem em breve. Falta bem pouquinho para acabar, hein? Acho que nasce em fevereiro, talvez finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Que tenha um bom parto. Essa pergunta é muito interessante, porque não tem nada a ver baixíssima reserva ovariana com má formação do bebê. Uma mulher com baixíssima reserva ovariana pode engravidar até naturalmente e ter bebês totalmente saudáveis, com a chance proporcional à sua idade. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. A preocupação da sua baixa reserva é você ter uma menopausa antecipada, seus óvulos acabarem e você não conseguir atingir o seu planejamento familiar. Imagina que você não tem nenhum filho e pensa em ter 2 ou 3 e está com uma baixíssima reserva. Você vai ter o primeiro, se Deus quiser, e se você não tiver embriões ou óvulos congelados, o seu futuro já está definido que não vai ter mais filhos com seus próprios óvulos. O problema da baixa reserva não é engravidar, é que a sua reserva de óvulos está próxima ao fim. São esses detalhes. Ou tira as tubas ou põe um clipe de cada lado. O importante é que esse líquido inflamado no interior da tuba, por isso que ele chama água salpinge, água inflamada dentro da tuba. Põe o clipe, o líquido não vai. Está resolvido o problema e você continua com a tuba. Caso contrário, a chance de engravidar com essa hidrossalpinge impossível não é. Como eu falo sempre, Deus é capaz de cada coisa surpreendente. Mas o certo é impedir que esse líquido vá para o interior do útero e dificulte a implantação embrionária. Hidrossalpinge com 2 falhas de implantação, no meu entender, já devia ter retirado essas tubas. Mas se você tiver um amor pelas tubas, que acontece algumas pacientes jovens que ficam, nossa, vai me tirar as tubas, sente-se mal, como estivesse arrancando algo muito precioso dela. Eu já tive algumas discussões ou conversas com cirurgiões que, para tomar algumas decisões cirúrgicas, é importante que se saiba o significado daquele órgão. E para algumas pacientes, tirar as tubas é muito agressivo. Sabe o que eu faço? Faço a laparoscopia e ponho 2 clipes, um de um lado, um do outro. Eu obstruo, não deixo aquele líquido da hidrossalpinge fluir para o interior. Eu resolvo o problema. Eu não tiro a tuba, ponho um clipe de um lado, um clipe de outro. O líquido da hidrossalpinge não vai para o interior e não tem problema nenhum. Ela continua com as tubas e fica grávida. Mas a hidrossalpinge sozinha assim, de jeito nenhum. E mais uma história que eu acabei de lembrar, alguns anos atrás, era um marido que não queria de jeito nenhum que tivesse embrião excedente. Também teve só 4 óvulos e teve 3 blastocistos, mas ele não queria de jeito nenhum congelar. A solução era transferir os 3 embriões. E os 3 implantaram e teve 3 gêmeos. Pouca medicação, poucos óvulos, teve 3 blastocistos e os 3 implantaram e teve 3 gêmeos. Quando Deus quer, não tem jeito, a vontade de Deus sempre prevalece. Por isso que eu sempre falo aqui, eu não sou Deus, e as coisas vão sendo encaminhadas, mas no final, o término é decidido pelo poder divino. Tem cada coisa que acontece no dia a dia inacreditável. Deus está no comando de tudo. Então essa limitação frequentemente me aparece, eu sigo tudo que a paciente pede, é um direito dela. Em um desses casos que já ganhou seu segundo bebê, ela não queria de jeito nenhum, como comecei contando agora. Eu dei pouca medicação, ela teve 5 óvulos. Falei, vamos fertilizar os 5 óvulos, você pode ter um embrião, 2, talvez nenhum. Aí nós fertilizamos os 5 óvulos. Sabe o que aconteceu? Teve 4 blastocistos. Quando eu fui ligar para ela para contar o resultado, eu fiquei morrendo de medo que ela ia brigar comigo. Mas eu tinha uma frase pronta, eu ia falar que quando Deus quer, não tem jeito, é a vontade dele, porque não é o resultado normal com 5 óvulos ter 4 blastocistos. Mas ela foi mais rápida do que eu.
Ela ficou feliz, falou, nossa, quando Deus quer, não tem jeito. Ela transferiu 2 embriões, engravidou, congelou os outros 2 anos depois transferiu os outros 2 e já está com os seus 2 filhos. A vontade de Deus sempre prevalece. Muito interessante a sua pergunta. Você quer saber se pode fertilizar só 2 óvulos porque você não quer ter descarte do embrião. Pode fazer o que você quiser. Você pode até fertilizar um único óvulo, mas tem que estar preparada para não ter nenhum embrião. Eu enfrento muitas vezes essas situações, pacientes que por motivos religiosos, eu tenho que respeitar essa religiosidade de cada um, como tem que respeitar a minha também, e ela não quer ter descarte. Então, se ela tiver um número muito grande de óvulos, eu congelo uma parte dos óvulos e fertilizo só poucos. 2 é muito pouco. Pelo menos uns 4 para ter no máximo um embrião. Se tiver 2, transfere 2. Eu tenho uma história que aconteceu há 2 anos atrás de uma paciente que de jeito nenhum queria ter embrião excedente para congelar. Isso era fundamental. Era uma paciente jovem, com um ovário muito bom, mas eu tive que prometer e mesmo assim ela demorou muito tempo para decidir. Essa é a tão falada síndrome do folículo vazio. A paciente toma todas as injeções direitinho, faz ultrassom, acompanha, vai para a coleta de óvulos, com sedação, colhe os óvulos, aspira todos e nenhum óvulo. Todos folículos vazios, não teve nenhum óvulo, tudo em vão, perdeu tudo. Isso acontece em algumas situações. E o que interessa é a próxima etapa. E como será a próxima estimulação? Existem algumas estratégias que eu gosto. Eu prolongo um pouco mais a estimulação, o tempo entre o trigger, aquela injeção final, e a coleta eu estico até 40, 42 horas, mas uso uma estratégia para que não ocorra uma ovulação antes da hora, uso uma agulha de duplo lume que lava cada um dos folículos e algumas coisas a mais. Cada um tem uma estratégia, eu uso isso com resultados bastante razoáveis, mas é muito frustrante e eu sei disso. Vive com 50 anos, com seus próprios óvulos, se pode ter sucesso, para Deus nada é impossível. Eu nunca desafio o poder divino, mas eu não tenho coragem de recomendar isso para você, porque não vai dar certo. Pode dar, porque Deus está acima de tudo, e eu tenho a minha fé, eu acredito, mas é desafiar muito o poder divino. Recomendação: vá para óvulo doado, rápido, objetivo, mais seguro. Esse é o caminho. Eu tenho certeza que todas aquelas mulheres que estão nos ouvindo aqui agora, homens também, sabem, mas para que isso? Não vai dar certo. Todo mundo sabe que é assim. É um desafio o poder divino. Pode tentar, mas não vai dar certo. Óvulo doação é o melhor caminho para você. Vá em frente, porque na próxima tentativa tudo vai dar certo. São só ajustes. São aquelas coisas inconvenientes, frustrações. Todos nós médicos temos ciclos que têm um resultado péssimo. A gente fica muito triste com isso, mas não dá para ter certeza. Mas com certeza, seu médico vai fazer algum ajuste para a próxima estimulação, para que mude um resultado com muito mais vantagens na quantidade, de ter ótimos embriões e engravidar o mais rápido possível. São detalhes e frustrações que aparecem, mas todos têm solução. Claro que você está chateada, frustrada, mas acontece e tudo vai dar certo no final. Você fala aqui que teve 14 óvulos, só 3 foram aproveitados e comenta que você tem hábitos de vida excelentes, boa alimentação, atividade física e me pergunto o que pode ter acontecido. São coisas que acontecem. É claro que o que importa quando isso acontece é que na próxima coleta de óvulos algumas providências podem ser tomadas. Eu não sei muito bem o que quer dizer 3 só foram aproveitados. Se significa que eram todos imaturos, só 3 foram fertilizados. Se for esse caso, existem algumas estratégias para uma próxima estimulação para aumentar mais o número de óvulos maduros. Tem que mudar o protocolo, ver a suplementação, ver todos os detalhes. Isso não é caso perdido, não. Isso pode acontecer com alguma frequência e sempre tem uma solução. Converse com o seu médico, existem estratégias quando isso acontece, não é uma coisa do outro mundo. É frustrante, eu sei disso, mas não é uma coisa absurda. Infelizmente, para você acontece. Parabéns, decisão certa, ovo-recepção. Quanto tempo demora? Dependendo do seu perfil físico e tipo de sangue, pode ser praticamente instantâneo.
Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, liga no IPJ e fala com a Mariana, que trabalha comigo há muitos anos. Eu gosto de falar e repito, quem me conhece sabe que eu sempre falo a mesma coisa. Ela escolhe doadora para você melhor que você mesmo. É claro que você vai confirmar, tem que estar de acordo com as suas características físicas, seu tipo de sangue, além daquela parte, detalhe mais fino, emocional, das coisas que você pode gostar dela, é você que decide, mas a Mariana sabe escolher muito bem. Liga lá no IPJ, vou deixar aqui o link, fala com a Mariana e ela fala qual é a doadora compatível com você. Tranquilo. Essa sua pergunta é muito radical. Alterar os traços de jeito nenhum, não é uma mudança radical. No caso da ovodoação, a receptora já recebe um óvulo de uma doadora que tem uma semelhança física muito próxima a ela, o tipo de sangue e alguns detalhes. Mas mudança radical, não. Seria um ajuste fino naquela criança que está sendo gerado naquele ambiente de uma carga genética feminina que já trazia detalhes da própria doadora, mas o ajuste fino é que faz essa semelhança. Tanto é que tem vezes que nasce igualzinho ao pai, ao marido. Então não espere que a epigenética vai fazer uma mudança radical, como parece que você quis dizer na sua pergunta. Não, é um ajuste fino, mas o que vai prevalecer vai ser a carga genética e a doadora tem que ter uma semelhança física total. Você não vai colocar um óvulo de uma... Pode manipular o NMN, o nicotinamida mononucleotídeo, mas não é igual ao NAD, não. O NMN é o precursor do NAD. Quando você ingere o NAD, até ele chegar no ovário, ele é deteriorado. Então você toma o NMN, que no seu organismo ele se torna o NAD e vai ter os efeitos benéficos. Não precisa ser importado. Existe importado, você pode comprar pela Amazon, mas aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, grandes cidades, você consegue manipular, mas tenha muito cuidado. Eu já vi farmácia de manipulação que troca pelo NAD. Não é a mesma coisa. Tem que ser sim o NMN, tem que ser. Não pode ser o NAD. Sinceramente, não. Portanto, para entender melhor a minha opinião, o bloqueio deve ser feito só depois que você tiver já a doadora pronta a postos. Porque quando você fizer o bloqueio, o endométrio já deve ter sido avaliado, já foi no momento de espessura ideal, na fase lútea, biopsiado e todos os outros detalhes totalmente. Você pode ir caminhando na pesquisa, mas o bloqueio hormonal vai dificultar muito essa avaliação do endométrio, de microbiota endometrial, se tem alguma disbiose. Tudo isso são detalhes que são importantíssimos para maximizar os resultados. Não é o que eu costumo fazer, mas cada clínica tem o seu jeito. Achei interessante o seu comentário. Eu não concordo muito com isso, não. Você está na fila da ovodoação e já está fazendo um bloqueio hormonal, mas você já avaliou o seu endométrio, já viu se o endométrio se tem endometrite, se ele é receptivo, hipoativo, citotóxico. Eu recebi uma paciente há algum tempo atrás que me procurou para uma segunda opinião. Ela já estava bloqueada, não tinha a sua doadora e não fez nenhum exame do endométrio. Então ela vai ter que fazer um preparo do endométrio com estradiol e nem tem a doadora antes. Você pode ter a doadora antes, mas assim que você tiver já confirmado que você tem aquela doadora pronta, aí você faz todos os exames, você bloqueia de acordo com a sua necessidade. Não é a minha conduta. No IPJ nós trabalhamos com muita intensidade com ovodoação e nós temos sempre doadoras de uma grande quantidade, porque nós trabalhamos com isso há algum tempo, mas eu só começo a tratar depois que a doadora já estiver disponível para o paciente. É assim que tem que ser. Pergunta maravilhosa. Vou até mandar um link aqui do Dr. Paulo Cossi, porque ele que é o criador do Raikosi. E, aliás, nessa quarta-feira à noite, acho que 20 horas, vou fazer uma live com o Dr. Paulo Cossi, que é o criador do Raikosi, para tirar todas as dúvidas. Eu vou colocar, acho que na terça-feira, para mandar as perguntas e responder. As indicações, ele é um substituto da histerosalpingografia, que é um exame muito temido pela dor, pelo desconforto. E quando você faz o Raikosi, é um exame por ultrassom, tem que ser muito bem feito, e ele dá toda a anatomia importante da tuba. Ele pode substituir praticamente em todas as situações
quando comparado com a histerossopinografia, que é um raio-x que tem radiação. Eu tenho indicado, e já consta na minha edição atual do Serum Surface, estou acabando de ajustar isso agora, eu tenho indicado sim, em casos que, tipo Lilicinha me chamando de doutor lindo, mais uma vez, se é correto parar com o Prograf, com a inibina com 12 semanas, corretíssimo. Eu paro muitas vezes antes, de acordo com a sintomatologia dos pacientes. Mas com 12 semanas, sem dúvida nenhuma, é para parar. Tranquilo. E já deu certo, né? Sua gravidez está indo muito bem. Eu adoro esses casos. Quando eu uso todos esses recursos que, não tem comprovação, mas você é o retrato que tem comprovação e você está gravidíssima, linda e maravilhosa. Valeu a pena fazer esses tratamentos imunológicos. Deu tudo certo? É isso que eu faço e é disso que eu gosto. Essa pergunta é muito fácil de responder. Como minimizar os riscos de uma gravidez aos 40 anos? Fazendo todos os exames, todos. E nesse caso é extremamente indicado a fertilização in vitro com a biópsia embrionária para uma análise genética, porque após os 38 anos, o risco de ter anomalias cromossômicas que possam levar ao aborto ou ao nascimento de uma criança com problemas como síndrome de Down, Edwards, Patal, é muito grande. Quer gravidez segura aos 40 anos, fertilização in vitro e fazer análise cromossômica do embrião. Esse é o caminho mais seguro. Mas pode engravidar naturalmente? Pode, mas os riscos existirão. Minimize os riscos e faça fertilização in vitro com biópsia embrionária. Eu estou colocando aqui o link do vídeo que eu fiz sobre a epigenética que está no Instagram, mas eu quero comentar mais uma coisa, que todas as doadoras que nós avaliamos, elas passam por uma avaliação rigorosa com todos os médicos da clínica, inclusive por mim também, e avaliamos se ela é totalmente saudável do ponto de vista físico, a parte cromossômica, doenças infecciosas, até a parte da sua intelectualidade, ela é avaliada. E faz todos os exames que qualquer mulher que deseja engravidar deve fazer. E aí, depois dessa avaliação, ela descreve como ela é, ela se autodescreve, nós conferimos cor do cabelo, dos olhos, da pele, estrutura física, ela dá uma fotinho de criança para ter uma ideia, para que a receptora possa ver, e também ela tem essa possibilidade de ver todos os detalhes que ela declara. Qual o trabalho que ela faz, como é a família dela, alguém morreu, alguém doente, qual o seu trabalho. A gente pede para ela escrever um texto para a possível receptora para ver. Claro que não, ovodoação não tem nenhum risco maior. Eu coloquei inclusive um vídeo nessa semana falando sobre epigenética, explicando o que era, para que tranquilizasse todas as mulheres que necessitam de usar óvulo doado. Se for o seu caso, você tiver uma idade avançada e tem um risco maior de alterações cromossômicas, não tenha dúvida nenhuma que é uma ótima opção para você. Tem alguns médicos que não são do ramo, vamos chamar assim, que falam que a gravidez é perigosa, dá mais eclâmpsia, umas coisas totalmente de outro planeta. Eu faço pré-natal, eu atendo essas mulheres. Um pré-natal bem feito não tem risco nenhum. Precisa ser muito bem cuidado. Vou colocar aqui aquele vídeo mais uma vez sobre a epigenética, porque ficou bom. Ficou tampado um pouquinho a legenda no começo, mas o conteúdo está interessante. Se for o seu caso, essa indicação, vá em frente, porque é maravilhoso. Portanto, repita seu beta-HCG amanhã ou no máximo depois e vamos comparar com muita fé. Se não teve uma variação importante, eu vou ficar bem triste. Não tanto quanto você, mas a gente trabalha para que tudo dê certo. A minha meta é 100% de sucesso. Todas engravidarem, seria uma pessoa muito mais feliz do que eu já sou. Eu sei o tamanho da sua frustração, eu sei o que você fez, eu sei do seu esforço, eu sei de toda a dedicação, tudo isso eu sei. E eu sei o quanto dói ter uma gravidez que não vai para frente. Mas eu ainda tenho esperança. Falaremos amanhã ou depois, tá bom? Eu acho bom comentar essa história aqui porque essa aflição que você está sentindo é total e também é minha aflição, e todos aqueles que entendem do problema entendem que é para estar aflita. Em 4 dias o seu beta-HCG chegou quase o dobro, mas não dobrou. Deveria ter que ser mais do que o dobro, porque foi praticamente 4 dias entre segunda e sexta-feira. E você mostra que seu estradiol está perfeito, sua progesterona está perfeita. Houve uma implantação
mas não está com uma boa evolução. Se você me perguntar, está na hora de você jogar a toalha, que deu tudo errado? Não. Ainda tem esperança, porque às vezes nós nos surpreendemos com cada detalhe que você não acredita que vai dar certo. Eu já vi casos, não é só alguns, parece que está indo mal, de repente vai para frente. Não desanime, tenha fé e reze para tudo dar certo. Eu não vou ser otimista para que está uma maravilha, porque enquanto a morfologia do sêmen do seu marido é bem ruimzinha, a morfologia está 0%. Em primeiro lugar, seria bom ele repetir o espermograma, porque às vezes pode ser essa amostra que está ruim. Em segundo lugar, você vai ver por que está com essa morfologia ruim. Pode ser varicocele. E se você tiver uma idade inferior a 35 anos, vocês não tiverem outros fatores de infertilidade, pode ser uma opção interessante fazer uma cirurgia da varicocele, se for o caso. E se tiver que fazer fertilização in vitro, aí tem que fazer o que nós chamamos do ICSI magnificado, ou super ICSI, que a gente põe o aumento do espermatozoide, eu não, o embriologista, especificamente o andrologista que faz a fertilização, ele põe num aumento de 6.000 vezes, procura o melhor espermatozoide para injetar no óvulo. Aí pode ser uma solução, mas eu não sei outros detalhes do seu caso. Mas para todos os problemas, sempre tem uma alternativa. Eu não sei qual o detalhe do seu. Vou aproveitar aqui e deixar um link de um e-book ou de um capítulo que eu escrevi no meu site, que eu falo sobre tratamentos para mulheres que têm uma baixa reserva ovariana. Ele tem muitas coisas interessantes, muitas. E tem outras coisas que eu ainda não adicionei nesse e-book, porque a medicina anda com uma velocidade tão grande que eu vou atualizando meu dia a dia. Eu atualizo todas as minhas condutas, mas eu não tenho tempo de adicionar nos meus e-books. Afinal, eu tenho acho uns 28 e-books e vou lançar mais 2 em breve, que estão quase prontos, de assuntos interessantíssimos. Mas eu vou colocar aqui, já estou colocando aqui o link desse texto de tratamentos e condutas para mulheres com baixa reserva ovariana. Sim, eu recomendo. Se você tem uma baixa reserva, testosterona baixa, DHE abaixo, uma reposição hormonal com testosterona, que eu prefiro mais do que o DHEA. E outros detalhes também que podem ajudar a melhorar a resposta ovariana. Os protocolos de estimulação ovariana para quem tem baixa reserva e quando for idade avançada, que não é o seu caso, você é uma paciente jovem, existem inúmeras possibilidades que podem ajudar, mas inúmeras. Eu tenho entre os meus e-books um que eu falo de tratamentos de reprodução assistida para mulheres com baixa reserva ovariana. Lá tem alguns protocolos, mas hoje em dia eu já tenho outros que ainda não estão dentro desse e-book. Mas toda hora eu vou atrás. Quando eu vou em congresso, eu sempre vou atrás de mulheres com idade avançada, que pode se fazer de melhor, e aquelas com baixa reserva ovariana, falhas de implantação e outras coisas que são aqueles problemas de todos os dias. Para quem não sabe, a grande maioria das estimulações ovarianas começam logo após a menstruação, que é a fase folicular. A fase lútea é após a ovulação. Não é o habitual. Eu faço, mas é uma questão de mais de exceção. Depois de ter umas tentativas que já foi feito naquela fase inicial da menstruação, a fase folicular, e não foi bem, uma alternativa é a fase lútea. Não é a primeira escolha, mas é uma alternativa e pode ser melhor. É uma situação mais de exceção do que a regra. Pode ser. Se deram errado as outras estimulações, não foi bem, tente na fase lútea, que eu acho extremamente interessante. Adoro essa pergunta, quando alguém quer saber se existe alguma possibilidade real de engravidar aos 44 anos. É claro que tem. Eu sempre falo, chance sempre existe. Só que a chance pode ser bem grande ou pode ser pequenininha. A sua chance de engravidar naturalmente é bem pequenininha. Se for por fertilização com seus próprios óvulos, é um pouquinho maior, mas continua sendo pequena. Mas você tem que tentar. Chance sempre existe, pode ser maior ou menor. Aos 44 anos é menor, além dos riscos de malformações cromossômicas, abortos, crianças com problema. É aí que mora o risco. O que é uma gravidez segura? Fertilização in vitro, uma análise genética do embrião. Esse é o caminho para uma gravidez segura. Mas não pode ser que dê tudo certo? Pode, mas é arriscado, certo? Essa pergunta é extremamente interessante, porque sempre existe a dúvida da endometriose. Será que atrapalha para engravidar mesmo? Será que eu preciso operar?
Quando alguém fala que tem essa dor importante, que sacrifica, que atrapalha suas atividades rotineiras, significa que a endometriose dela tem um aspecto inflamatório muito intenso. Essa endometriose costuma atrapalhar sim a gravidez. E nesses casos vem a decisão que se vale a pena operar ou não. Mas se não for operar, é importante nessa hora da transferência fazer um bloqueio hormonal para amenizar aquela inflamação daqueles focos de endometriose, porque a dor é o reflexo da inflamação da doença. Então, quando alguém fala, não precisa fazer bloqueio, não precisa fazer nada que a endometriose não atrapalha, depende. Se a endometriose tiver esse aspecto inflamatório, merece um tratamento antes da transferência embrionária. E se for para uma gravidez natural, tem que avaliar todo. Eu falei do GPT, mas muitas vezes as pacientes me perguntam de alguma medicação e eu não sei de qual é a categoria que tem. Eu sei que a grande maioria é categoria C. E eu pergunto para o GPT, mas eu vou conferir depois na bula dessa medicação se é categoria C mesmo ou não. E todos aqueles que eu perguntei, todos, para o GPT e fui conferir no Google, conferia realmente a categoria que ele pertencia. Então, se for categoria A não tem problema, D é totalmente proibido, a maioria é categoria C, tem que discutir com o médico as vantagens e desvantagens de cada medicação. É simples, mas ao mesmo tempo bem complexo. Quetiapina, para transferência propriamente não. Mas um detalhe que é extremamente importante quando alguém me pergunta, eu posso tomar essa medicação? O detalhe maior sempre é para a gravidez. Para isso, quando alguém tiver alguma dúvida sobre se aquela medicação pode ser tomada ou não, é só perguntar no Google ou no GPT, que eles falam isso de uma maneira muito correta, qual é a categoria de risco para a gravidez. A grande maioria desses medicamentos são categoria C. Então existem 4 categorias. A categoria A pode tomar sem problema nenhum. Categoria D é totalmente proibido tomar essa medicação. A B e a C, dependendo, pode ser que sim, pode ser que não. Dependendo da necessidade para aquela paciente. Não são proibidos, mas devem ser avaliados os riscos e benefícios. A quetiapina é categoria C, portanto pode tomar, mas tem que ser avaliados muito bem os riscos. Sim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu adoro quando as pacientes me elogiam e incluem toda a equipe do IPJ. Eu tenho que incluir. É um time. Eu não vivo sem elas. Elas são fundamentais para mim e para as pacientes. Cuidam muito bem de todas. Todas, sem exceção. Já nem sei mais quem é a melhor. Não existe a melhor. É um time das melhores enfermeiras da galáxia. Maravilhosas. E para completar, sempre eu gosto de comentar que o endométrio fino é um dos grandes desafios da medicina reprodutiva. Existem várias estratégias. Como eu comentei, você pode usar hormônio do crescimento, fatores estimulantes do granulócito, o PRP, fazer estimulações ovarianas para ser um ciclo mais natural, mas às vezes ele é difícil. E em situações que você tem embriões numa quantidade boa, que você tentou várias vezes, dá para arriscar no endométrio de 5,5. Já tive gravidez com endométrio de 4, porque não tinha outro jeito, mas só em situações extremas. Cada caso é diferente do outro, mas tem que insistir sempre, quantas vezes for necessário, para que se alcance o endométrio perfeito, uma ótima espessura e com um aspecto trilaminar maravilhoso. Sempre tem que ser assim, procurar a excelência. E tudo depende de vários fatores, inclusive o número de embriões congelados que você tem. Há uns 3 meses atrás, eu tive uma paciente que o endométrio dela já tem um histórico de nunca atingir a espessura ideal. Nós tentamos várias alternativas, hormônio do crescimento, PRP, fizemos uma suplementação com fatores estimulantes de granulócito e não ultrapassava 6 milímetros, mas era preliminar. Aí depois desse cansaço, dessa exaustão, ela tinha 5 embriões congelados. Eu falei, vamos arriscar, já que você tem 5 embriões, transferir um deles e eu escolhi o embrião de pior qualidade. E deu tudo certo. Então, muitas vezes depende do número de embriões que você tem congelados para ver se você pode arriscar depois de várias tentativas para melhorar o endométrio. Cada caso é diferente um do outro. Não existe 2 pacientes iguais. Você escreve aqui que seu endométrio está com 6 milímetros depois de 10 dias de primogina.
mas não comenta do aspecto que ele está. Não é só a espessura que é tão importante, mas ainda mais importante é o aspecto trilaminar do endométrio. Se ele estiver com um aspecto trilaminar, eu acho que você pode, de acordo com a autorização do seu médico, aumentar a dose do estradiol por mais 2 ou 3 dias. Também depende muito do seu histórico. Se você em outros momentos teve endométrio que chegou a 8 milímetros, por exemplo, quer dizer que esse mês talvez não esteja tão bom assim e às vezes vale a pena cancelar, reiniciar outra vez, mudando alguma estratégia, quem sabe, do preparo do endométrio. 6 ainda é insuficiente. Tem que estar com 7 no mínimo, de preferência 8, e de aspecto trilaminar. São esses detalhes, tá bom?